Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Algumas pessoas que me ouvem e me escutam aqui já tiveram a oportunidade de andar nas cidades grandes, nos grandes centros urbanos, onde tem aqueles prédios enormes, e a gente percebe ali que a gente não consegue observar a linha do horizonte, a gente não consegue ver muita coisa, a gente não consegue ver além. Tem muita obstrução, aquilo é muito alto, então o próprio céu parece que está dentro de um quadradinho, a gente não consegue ver o céu direito. E se a gente consegue subir num desses prédios, talvez no prédio mais alto de preferência, a gente vai ter uma perspectiva completamente diferente de tudo. A gente vai conseguir ver o céu, a gente vai conseguir ver lá embaixo, a gente vai conseguir ver talvez até a linha do horizonte. Muda completamente a perspectiva e isso traz uma mudança dentro da gente, esse tipo de observação. Então, tudo nesse universo é uma questão de perspectiva, tudo é relativo, isso não é só uma figura de linguagem, tudo nesse universo é relativo. Por isso, os grandes mestres nos ensinam, desde que começaram a nos ensinar há milênios, que não devemos julgar, ou a palavra devemos aqui nem é correta, porque a verdade é que quando julgamos, nós não estamos julgando a verdade. Como a nossa posição nos coloca num ângulo relativo, num ângulo de uma perspectiva limitada, o que nós estamos, na verdade, é falando de nós mesmos. Jamais estamos falando do fato em si, porque o fato, a verdade, nós não conseguimos alcançá-la dentro das nossas limitações. Por isso eu usei o exemplo dos grandes centros urbanos, dos prédios. Quem já teve oportunidade já prestou atenção nisso, que a gente não tem uma visão adequada. E usando esse mesmo exemplo, dá para perceber o quanto nós podemos também escolher, de certa forma, qual vai ser a perspectiva que nós vamos adotar no dia a dia. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que são profundas, tem pessoas que é como se elas já adotassem nas suas vidas uma perspectiva superior, como se elas tivessem já decidido subir nos prédios e observar a vida do alto e não de baixo. Porque é interessante assim, uma grande maioria, grande e massiva maioria, adotou uma perspectiva diferente dessa, a perspectiva de olhar tudo de baixo. O que eu quero dizer com isso? Olhar com os olhos do mundo. Então, os olhos do mundo, figurativamente falando, óbvio, o mundo nos dá uma visão absolutamente limitada, aquela visão de quem está embaixo dos prédios tentando olhar o que tem na volta e não consegue. Tudo que a gente consegue é olhar para cima e ver prédio. Prédio, mais prédio, mais prédio, e até muitas vezes a gente nem consegue enxergar o alto do prédio. E algumas pessoas escolhem uma visão mais elevada, escolhem olhar tudo o que o mundo oferece de cima para baixo, de uma forma elevada, não na forma de opiniões, não na forma de fofoca, não na forma de conversa fútil. Conheço muitas pessoas assim, não é pouco, são muitas pessoas que já, inclusive até nas redes sociais, as redes sociais ali, o Facebook, o próprio Instagram, mas principalmente o Facebook, é uma questão de escolha. Eu escolho o nível de assunto que vai circular
no meu mural, no meu perfil, no dia a dia. Então hoje, já depois de alguns anos que eu venho entendendo isso, eu percebo que na minha linha de tempo do Facebook, roda quase que somente assunto espiritual. Raramente surge alguma conversa política, algum post político, raramente, porque eu fui escolhendo ao longo do tempo o perfil de pessoas, mandando convite e aceitando convite de pessoas com um perfil. A primeira coisa que eu olho sempre é se há alguma busca na linha do tempo da pessoa que está me mandando o convite. Eu olho se há ali alguma busca espiritual, algum post espiritual. Se eu vejo que só tem post político, sem chance, porque eu não quero isso para a minha vida. Isso é olhar, é tentar ver o mundo de baixo, estar perdido no mundo com essas questões políticas, que eu já disse em outras oportunidades, que o mundo nunca foi diferente. Por mais que as gerações novas sempre acham que o mundo hoje é diferente do que era há 2 gerações, 3 gerações, 10 gerações atrás. Não, só a tecnologia que muda, mas as mentalidades mudam muito devagar. E então tudo é uma questão de escolha. O que eu escolho para mim? Eu escolho uma perspectiva mais elevada, observar, não é ficar em cima do muro, como muitas pessoas dizem, não quer participar da política, tu quer ficar em cima. Não, política, em primeiro lugar, política é uma coisa linda, maravilhosa, mas política partidária é outra coisa totalmente diferente. Política tem a ver com as relações humanas, e isso é bonito, isso é a razão do viver. Quando foi dito que o homem é um animal político, que agora não lembro quem falou, me deu um branco, há 2.500 anos atrás, era disso que se estava falando, na questão humana, na questão relacionamento. Não se estava falando de partidos políticos e direita, esquerda, não era disso que se estava falando. E nas coisas do dia a dia também, né? Muitas pessoas agem, inclusive, dessa forma, baixam a cabeça, como eu já disse isso em outras oportunidades, como os porquinhos no chiqueiro, ou como as galinhas no galinheiro, ciscando sempre procurando embaixo, nunca olham para cima. A questão é, eu não posso corrigir o mundo, você não pode corrigir o mundo, mas a questão é, eu olho para mim e me pergunto, eu busco olhar o mundo, e você pode fazer o mesmo com relação a você. Eu busco olhar o mundo de uma forma elevada, ou eu entro na onda das opiniões. Uma pessoa me pergunta o que eu acho dessa celebridade, o que essa celebridade disse hoje, do Big Brother, isso, né? Bom, não falta até palavras para dizer a futilidade, a inutilidade dessas coisas. Então, ou o jogador de futebol disse isso, disse aquilo, quem mataram hoje, como mataram, para onde eu vou, para onde eu levo a minha atenção? Ou eu levo a minha atenção para o alto? Minha atenção está no mundo, eu estou ciscando no mundo, como as galinhas, como os porcos, ou eu estou buscando uma posição mais elevada no meu dia a dia, que daí entra o assunto espiritual. Eu busco levar a minha vida de uma forma espiritual, uma vez que eu sou o espírito. Se eu já reconheci que eu sou o espírito, então eu vivo uma vida espiritual e a minha perspectiva toda é de espírito. Eu já não tenho mais uma perspectiva humana. A perspectiva humana é a do mundo, é essa de olhar, de tentar olhar, e é óbvio que é impossível enxergar o horizonte rodeado de prédios. Então só se pode olhar o horizonte quando a gente está num centro urbano se você subir num prédio alto. É apenas uma metáfora meio rústica, mas está valendo, eu acho que dá para entender. E eu vejo que tem muitas pessoas que se dizem espiritualizadas e que se perdem, inclusive, nos disque-disque do mundo. Não sei nem se é assim que se fala, né?
que se perdem nos assuntos do mundo, que se perdem ciscando e tentam misturar espiritualidade com esse disque-disque, com essa futilidade. Não tem como, porque se você quiser subir, você tem que largar todo esse peso e deixar o que está lá embaixo. Não tem como você carregar o que está lá embaixo para cima. Por isso que Jesus dizia, não se pode servir a dois senhores, ou dai a César o que é de César. Deixa o que é do mundo no mundo. Você sobe, mas você não pode levar o mundo junto com você. O mundo, que eu quero dizer no sentido de futilidades, é isso, futilidade. Então, você é uma pessoa que vai na onda das futilidades no dia a dia, ou você é uma pessoa que busca elevar os seus pensamentos, sempre buscando olhar as coisas de uma perspectiva mais alta? Quando se fala de amor, você pensa em romance? Eu estou dando um exemplo só. Quando se fala de amor, você ainda pensa em romance? Ou você já entende amor como uma coisa mais elevada que tem a ver com o respirar, o ar que nós respiramos, tem a ver com a alimentação que eu coloco no meu organismo, tem a ver com o que eu ofereço para o mundo? Você já consegue perceber a diferença entre romance e amor? Romance é uma coisa e amor é outra, porque nem sempre o amor não está contido no romance. Você consegue elevar os assuntos quando alguém puxa você para baixo nesses assuntos cotidianos, naquilo que acontece, o que aparece na televisão, o que o político esse falou, o que o político esse fez. Você consegue sair fora disso, ou você vai junto com a pessoa quando a pessoa puxa você para baixo nos assuntos do cotidiano? Talvez eu não esteja me fazendo claro e eu peço desculpas, porque são assuntos difíceis. Mas o importante é como eu ajo. Eu consigo tirar um tempo para mim? Eu consigo meditar? Eu consigo me desligar do mundo? Ou eu ainda estou sendo levado pelas futilidades? É a única palavra que me ocorre agora. Ainda estou sendo levado pelas futilidades do mundo. Ainda me deixo levar pelas futilidades do mundo. Só você pode responder para você. Eu tenho a resposta para mim, é o que importa. E posso abrir a minha resposta sem problema nenhum. Eu busco sempre olhar as coisas de uma perspectiva elevada. Eu busco sempre observar o meu dia a dia, levar o meu dia a dia e trazer para o meu dia a dia, e trazer para as outras pessoas uma perspectiva elevada. Sempre. Porque isso faz parte de mim. Já não me deixo mais, como me deixei levar no passado, pelas futilidades. Porque eu também queria me enturmar, eu também queria me entrosar, eu também queria fazer parte de uma tribo, estava procurando a minha tribo. Hoje eu não estou mais. A minha tribo sou eu. Hoje eu estou em paz com isso. Por isso eu não tento agradar ninguém falando de futebol. Um exemplo, mais uma vez. Eu não tento agradar ninguém falando de Big Brother, falando de novela. Eu não tento agradar ninguém falando de política partidária. Eu não tenho por que agradar ninguém. Eu tenho por que agradar a mim mesmo. E para agradar a mim mesmo, esses assuntos não me dizem respeito. Então, mais uma vez, eu reforço. Você desce, fica embaixo, pesado como chumbo, com relação ao cotidiano, ou você, mesmo nas dificuldades, busca se elevar e observar e avaliar a sua realidade de uma perspectiva mais elevada? Essa é a pergunta que você tem que responder para si mesmo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. Ainda tem livros, ainda tem uns 30 volumes, se alguém tiver interesse. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!